DAP, dermatite alérgica picada de ectoparasitas. É uma doença alérgica e é uma reação de hipersensibilidade a antígenos presentes na saliva dos ectoparasitas, mas principalmente da pulga. Bom, esse animal ele pode ou não apresentar evidências da pulga ou dos carrapatos e de seus dejetos. Então, não espere encontrar, para que o animal tenha DAP, não espere que ele esteja intensamente parasitado com uma policiose intensa ou com uma ixodidiose intensa. Animais que têm a DAP, que são alérgicos a antígenos presentes na saliva da pulga, basta um indivíduo para desencadear uma reação alérgica, basta a picada de um indivíduo para que os sinais clínicos apareçam, a reação alérgica aconteça. A DAP ela pode ocorrer tanto em cães quanto em gatos. Na nossa rotina, é muito mais comum a gente encontrar a DAP em cães do que em gatos. Nos cães, o quadro clínico clássico é o chamado triângulo da DAP, uma área triangular na região lombosacra dorsocaudal. Não necessariamente os animais com DAP precisam manifestar o triângulo da DAP ou apresentar esse sinal clínico. Os animais eles podem ter lesões em aspectos caudal da coxa, ou aspectos caudais das coxas, na parte caudal do abdômen, em região inguinal, menos comumente, mas essas regiões também são regiões onde as lesões aparecem. E as lesões, geralmente, elas se caracterizam por pápulas, crostas, bastante eritema, o animal tem prurido, ele faz alopecia, descamação, pelo prurido aparecem as escoriações e pode haver hiperpigmentação e liquenificação, caso seja um processo crônico. Piodermite e furunculose podem aparecer. Na aula de dermatites bacterianas, a gente explicou que os animais, para que eles apresentem uma infecção bacteriana, é preciso de uma doença causadora, ou uma doença de base. A DAP pode ser essa doença alérgica de base, que pode predispor ao crescimento bacteriano ou crescimento fúngico. Então fiquem atentos às infecções bacterianas secundárias, piodermite e furunculose. E esse animal também pode apresentar dermatite úmida aguda, é uma doença que pode vir junto com a DAP. Todas elas são secundárias e podem acontecer nesses animais com dermatite alérgica picada de ectoparasitas. Veja nessa foto, exemplificando o triângulo da DAP. Então é um triângulo na região dorsocaudal. E esse triângulo, esse animal apresentava áreas de escoriação, áreas de eritema, áreas de alopecia e hipotricose, e ele apresentava também discromia. Ele coçava bastante essa região, ele tinha bastante prurido, e aí houve uma alteração da coloração desse pelame. Então o sinal clínico aqui primordial foi o prurido. Aqui um animal também apresentando o triângulo da DAP, um quadro mais crônico, um quadro mais avançado da doença, e aqui com áreas de úlceras, esse animal apresentava liquenificação, hiperpigmentação, evidenciando um processo crônico ou uma doença crônica. Um outro animal, esse animal também apresentava áreas de alopecia e hipotricose em região dorsocaudal, também apresentando prurido, também apresentando hiperpigmentação, eritema e liquenificação. Nos gatos, quadro clínico cursa com uma dermatite miliar pruriginosa com escoriação, os animais podem fazer lesão em face, região lombosacra, região lombosacral dorsal, coxa, abdômen, ventral e pescoço, também são outras regiões em que o animal pode apresentar lesões. Pode haver alopecia, esse animal ele pode começar a ficar se lambendo de forma excessiva, é o chamado grooming excessivo, e aí eles acabam arrancando os pelos dele por conta de prurido. Fiquem atentos, conversem com o tutor, conversem com o proprietário para conseguir fazer essa diferenciação. O animal está se lambendo de forma normal, ele está se limpando, ele está fazendo a higiene dele, ou ele está se lambendo porque ele está coçando, porque ele tem uma doença pruriginosa. E outras lesões que podem acontecer na DAP em gatos, lesões do complexo granuloma eosinofílico felino. Então fiquem atentos a essas manifestações clínicas. Para tratamento da DAP, uma coisa extremamente importante de se lembrar é essa frase. Apenas 5% das pulgas estão no animal. Os outros 95% das pulgas estão no ambiente. Ou seja, se eu olho para o animal e vejo
10 pulgas, isso representa 5% de todas elas. O restante, os outros 95%, estão no ambiente. Então, a minha terapia ela deve ser voltada sim para o animal, mas principalmente ela deve ser voltada para o ambiente. Eu devo remover, eu devo conseguir eliminar as pulgas do ambiente e não as pulgas do animal. Como é que a gente faz o controle de pulgas? Existem vários produtos hoje no mercado que a gente pode lançar a mão para fazer esse controle de pulgas. O Capstar Nitempiram é um fármaco bastante eficaz para remover as pulgas que estão em cima do animal. Então, o Capstar é eficaz para matar os 5% de pulgas que estão em cima do animal. Mas é um fármaco bom quando o nosso objetivo é mudar o animal de um local para o outro. Então, se o animal antes morava numa casa parasitada, cheia de pulgas, e aí o objetivo é remover esse animal dessa casa e levar para uma outra casa que não apresenta pulgas no ambiente, eu posso usar o Capstar, porque nesse trajeto as pulgas elas vão morrer. Então, em 40 minutos a gente já começa a ver pulgas mortas caindo. Posso usar produtos tópicos como Advantage Max 3, Frontline e uma infinidade de outros produtos tópicos que existem no mercado, o Advocate, que também serve para os vermes gastrointestinais. Podemos utilizar os produtos recentes do mercado, que são produtos por via oral, fornecidos por via oral para o animal, Bravecto, Simparic, NexGard, Comfortis. São produtos que protegem o animal por um intervalo de tempo um pouco maior, por exemplo, o Bravecto por até 3, 4 meses. E as coleiras? As coleiras também são recentes no mercado, são coleiras bastante eficazes, como a Livre e a Seresto. O Program pode ser utilizado, ele é considerado um anticoncepcional de pulga, uma vez que o animal recebe o comprimido de Program, a pulga entra em contato, ela expolia o sangue desse animal, ela entra em contato com esse produto, com o fármaco, e aí na hora que ela for produzir os seus descendentes, ou colocar os seus ovos, essas larvas elas não conseguem desenvolver o exoesqueleto de quitina. Então também serve como um controle ambiental. E o Butox? O Butox é o produto que a gente mais usa, ele é um piretroide, ele é de uso ambiental. Tomem cuidado, é um piretroide, é tóxico para cão e é principalmente tóxico para gatos. Então, se a opção for utilizar o Butox no ambiente, retirem os animais do local por até 1, 2, 3 dias, no caso de gatos, antes de passem o produto e depois retornem os animais para o local. Caso nada disso seja eficaz, a saída é encontrar uma empresa de dedetização, uma empresa especializada em controle de pulgas. A gente pode usar o corticoide, doses baixas, 0,5 mg por quilo, uma vez ao dia, por 3 a 5 dias. Doses baixas, intervalos pequenos, mas já sabendo do diagnóstico. Então, se o meu diagnóstico foi a DAP, esse animal apresenta dermatite alérgica picada de ectoparasitas e está em crise, ou seja, está apresentando prurido por uma pulga que conseguiu subir no animal, picar o animal e desencadeou o processo alérgico, nesses casos, a gente pode usar os corticoides para dar um conforto no animal, diminuir o prurido. Assim como o Apoquel. O oclacitinib pode ser utilizado, é um fármaco recente no mercado brasileiro, e ele também pode ser utilizado nesses quadros de crise. Lembrando, eu preciso do diagnóstico. Fiz o diagnóstico de DAP, o animal está em crise, a gente pode usar o Apoquel nessas situações. E caso o animal apresente infecções bacterianas secundárias, aí sim a gente lança a mão da antibiótico-terapia sistêmica. Relembrando, a DAP pode ser uma doença de base que pode levar o animal ao desenvolvimento de infecções secundárias. Caso a piodermite bacteriana esteja presente, aí sim a gente lança a mão da antibiótico-terapia. Lembrem-se de manter o antibiótico por 21 dias, pelo menos 21 dias no caso das piodermites superficiais, mais 7 dias após a cura clínica das lesões, e no caso de piodermite profunda, pelo menos 28 dias de tratamento, com mais 2 semanas após a cura clínica das lesões.